A Carla, ela é uma pessoa de bom coração, que acredita na verdade. Ela é jornalista de origem, mas ela tem uma segunda profissão que é contadora, aquela coisa dos números. Ela é divertida, ela é extrovertida, mas ela pode ser bem tímida em algumas ocasiões. Ela tem 50 anos, meio século de vida. Meu Deus, isso pesa. Pesa, mas a vida tem que ser leve, então a gente releva e toca o barco. Ela está sempre tentando ver o lado positivo das coisas, porque tudo tem um lado positivo, e ela segue se transformando durante a vida, porque ela é uma pessoa ao mesmo tempo inquieta, ela quer ela é curiosa, mas ela está sempre pronta para ouvir as pessoas também. Acho que basicamente essa é a Carla. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de saber é quanto tempo demorou para Carla, jornalista barra escritora, encontrar a Carla contadora? E como foi esse processo? Olha, ela demorou mais ou menos uns 45, 46 anos. Esse processo aconteceu misteriosamente durante a pandemia. Para muitas pessoas a pandemia foi ruim, para mim também, né? Isolou a gente, deixou a gente numa situação bastante inesperada e foi de surpresa. Porém, é aquela coisa, a gente sempre tenta ver o lado bom. E quando eu me vi parada, com 45, 46 anos, recebendo do governo, porque aqui na Irlanda a gente recebia o benefício se a gente tivesse sido dispensado por causa da pandemia. Quando eu me vi nessa situação, eu falei, bom, primeiro eu vou ter tempo para fazer tudo que eu nunca fiz. Como jornalista, eu não tinha muito tempo, eu tinha que estar ligada 24 horas. E aí eu falei, bom, então eu vou ler livros, ver filmes, fazer meditação, tudo que eu não fiz. Daí acabou, passaram-se alguns meses e acabaram as possibilidades ali, as primeiras. Aí eu disse assim, não, então eu tenho que ser útil de alguma forma, porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar e eu não posso ficar aqui parada. E aí eu comecei a estudar. Fui estudar contabilidade, fiz um técnico que o governo aqui me permitia fazer enquanto eu estava na pandemia, era online. E depois desse técnico, eu passei um tempo no Brasil, voltei e fiz um segundo curso já empregada, porque eu consegui meu primeiro emprego na área. Então, essa transição, eu diria que demorou mais ou menos um ano, entre começo, meio e fim, da Carla escritora jornalista, encontrar a Carla contadora. Era contadora de história, hoje eu sou contadora de números. É mais ou menos isso. Exato. É interessante. E no primeiro momento, ou sei lá, talvez ainda hoje, assim, você acha que você conseguiu se complementar essas duas versões suas? Hoje elas vivem em harmonia? Ou teve algum momento que foi teve algum embate, até mesmo para você, pô, a vida toda como jornalista, fazendo algo que eu amo, você se sentiu talvez meio que traindo você mesmo, quem você é, a sua vocação? Como foi isso para você? Como você lidou com isso? Por incrível que pareça, Henrique, não me senti. Por quê? Porque eu sou uma pessoa determinada também. Então, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu acredito que aquilo seja o melhor para mim naquele momento, por uma série de motivos. No caso da contabilidade, era um momento de aproveitar a pandemia, era um momento de me reinventar, era um momento de achar um plano B, era um momento dessas coisas. Então, quando eu fiz a contabilidade, que era um critical skills aqui na Irlanda, ou seja, teria emprego para mim no mercado, eu fiz focada nisso. Eu não deixei de lado a jornalista para sempre, porque você é jornalista, você sempre será. Você está ligado a 24 horas, só que com maior ou menor intensidade, porque a sua profissão não te cobra tanto ali naquele momento. Mas foi uma alegria para mim conseguir me descobrir na contabilidade. É uma coisa que eu gosto? É. É uma coisa que eu sabia que eu gostava? Não. Mas o que me fez feliz? Eu venho de uma família que só tem gente de exatas. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é professora de matemática. Então eu sempre falei assim, meu Deus do céu, estou desvirtuando a família. Não no sentido de culpa,
porque eu nunca deixei de querer fazer o que eu queria e meu pai nunca me proibiu de fazer o que eu queria, enquanto profissão. Mas assim, eu ficava devendo, assim, poxa, será que se eu fosse de exatas e tivesse uma filha de humanas, isso mudaria alguma coisa na minha vida? Não, não mudaria, assim como na do meu pai não muda. Mas lá no fundo, quando eu fiz a contabilidade, era como se eu estivesse dizendo para eles, olha, eu também consigo fazer uma coisa ligada à área de vocês para vocês ficarem um pouquinho mais contentes. Foi mais ou menos assim, não foi uma cobrança, mas foi um retorno para eles. Então, isso nunca foi um embate para mim, foi um grande desafio, isso eu posso dizer. Porque você tem que readaptar o seu cérebro, né? Você trabalha um lado, você vai trabalhar o outro lado. Você tem que mesclar as coisas, você tem que achar uma harmonia. Você não pode fazer uma coisa muito complicada. Por isso que eu escolhi contabilidade, porque é ciências sociais, ela mistura um pouco das coisas, mas ainda tem aquela coisa do inesperado, né? Meu Deus, eu não sou boa com números. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas assim, quando eu me proponho, eu falo, vou dar conta, por mais que tenha obstáculo no caminho, por mais que eu pense em desistir em algum momento, mas não, vai dar tudo certo no final. Nem que eu tenha que fazer 15 vezes cada prova, mas um dia vai dar certo. E deu. Sim, perfeito. Então, talvez, refletindo aqui, talvez você foi mais difícil, não mais difícil, mas foi um distanciamento quando você decidiu fazer jornalismo, analisando a questão da sua família, que vem todos das exatas, do que depois o fato de estudar contabilidade, não sei. Olha, Ou não, pensando seus pais assim, sempre te apoiaram de uma certa forma. não, eles sempre me apoiaram, nunca se meteram assim no que eu gostaria de fazer enquanto profissional. Eles, se eu perguntasse, eles respondiam, mas eles nunca se meteram, mesmo porque o meu avô era médico e queria que meu pai fizesse medicina. E o meu pai não quis fazer medicina, quis fazer engenharia. Então, eu acho que ele sentiu na pele o que era não fazer a mesma profissão e optar por outra de outra área. E os meus avós, pelo que eu saiba, não gostaram muito. Respeitaram, mas não gostaram muito. Meu pai teve que meio que brigar. E não foi meu caso, porque como ele passou por esse processo, e a minha mãe nunca teve esse problema, eles me deixaram à vontade para escolher o que eu quisesse. E eu escolhi jornalismo e ainda desvirtuei o resto da família, porque as minhas duas irmãs não foram para exatas também. Elas são da humanas. Depois andaram fazendo uns cursos aí meio com Sim. afinidade nas exatas. E como foi, assim, não sei se seus pais acompanharam esse momento depois de você voltando, retornando, como você disse, assim, né? Vou para exatas novamente. Ou isso, para você, pelo fato que você disse que você é tão determinada, você talvez não abre muito espaço para ouvir opiniões ou recomendações que você acredita que não vai agregar, porque você é já definiu o seu futuro, viu, analisou, não, isso daqui tem um potencial de dar certo, então eu vou focar nisso, eu vou fazer e tá tudo certo. Como que é essa questão? Não, eu sempre escuto as pessoas. Como é que fala? A decisão final é minha, porque ninguém tá vivendo a minha vida. Ninguém sabe o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito, né? Assim, no sentido de maneira 100%, só eu. Então, sempre a decisão, ela é minha, mas sem atropelar pessoas e levando em conta o que elas pensam. Principalmente na relação pai e mãe, porque são pessoas que eu respeito, são pessoas que eu admiro. Então, eu não conversei com eles, mas eu sabia que eles me apoiavam porque eles sempre me apoiaram. Eu não sei se para eles mudou alguma coisa depois em saber que eu fui para exatas e fiz alguma outra coisa, sabe? Mas eles me respeitam da mesma maneira. Não mudou eu ter ido para exatas ou voltado e para humanas, isso não pesa. É uma coisa leve entre a nossa família. Perfeito. Uma curiosidade, assim, primeiro eu vou dar o meu exemplo, assim, eu sempre gostei e me identifiquei muito com o audiovisual desde adolescente, assim, quando eu comprei minha primeira câmera e eu entendi que aquilo era algo que eu gostaria de fazer. Mesmo como passatempo eu já gostava de fazer, então por que não tentar encontrar alguma profissão que eu faça isso todos os dias, porque afinal de contas é algo que eu amo, que eu me identifico, que eu sinto que eu tenho uma vocação. Porém,
depois de uns 8 anos atuando nessa área, eu comecei a, parece que sair de um ar romântico daquilo para cair um pouco na realidade. Falei, pô, por mais que eu amo, talvez não seja algo que eu necessariamente precisa trabalhar e fazer todos os dias, porque começou a ter uma relação quase que tóxica, sabe? Como Uhum. foi isso para você no jornalismo? Que momento você teve esse start? Falou, talvez eu precise refletir sobre o que está acontecendo. Eu tive o start no jornalismo. Bom, primeiro, ninguém sabia que eu ia fazer jornalismo, nem eu. Eu nunca fui aquela pessoa que, meu Deus, desde não sei quantos anos eu vi o jornalismo, eu queria fazer jornalismo. Não. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Nos meus testes vocacionais dava direito, comunicação, alguma coisa ligada a essa área, artes e tal. Eu gostava de dançar, eu gostava de cantar, eu gostava de fazer apresentações. E aí eu fui juntando essas coisas, mas nunca me preocupei no que eu ia fazer. Eu sou muito de levar a vida no momento, no hoje. Então eu lembro perfeitamente que eu estava naquela época tinha um manual da FUVEST, a gente tinha que fazer a inscrição e a gente tinha uma data, a gente tinha que definir qual seria a primeira opção na FUVEST, porque era uma só, se não me engano, naquela época. E aí eu falava, meu Deus, para onde eu vou? Peguei aquele manual, porque não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. Comecei a ler todas as profissões, quais as que eu tinha mais afinidade, quais as que eu não tinha. E aí eu optei por jornalismo, claro, por eliminação, né? Eu fiquei entre direito e jornalismo, também tinha um pezinho ali na economia. Aí eu falei, não, vamos fazer jornalismo. Mas não era aquela coisa assim, vamos fazer jornalismo, está definida a profissão que eu quero ser. Não, nunca tive isso. Aí fiz jornalismo. Aí trabalhei com o jornalismo 23 anos em TV. Isso foi sensacional para mim, por um lado, porque me abriram portas, me proporcionou conhecer pessoas, lugares, diferentes classes sociais, diferentes tipos de personalidade, tudo que for mais diferente, assim, o jornalismo me abriu muitas portas. Eu gosto de estudar, então estava sempre estudando, sempre xeretando, querendo, fuçando, curiosa que sou. O que aconteceu? Eles foram me dando cargos de responsabilidade. E eu sempre falava, não, gente, deixa eu ser só editora, só produtora, só repórter. Não, mas você tem perfil de liderança, vamos botar um cargo aqui para você. Aí eu virei editora de rede, daí eu virei fechadora do jornal. E quando você vira fechador do jornal, você, além de trabalhar contra o tempo e com uma equipe maior, você também tem muita responsabilidade, porque você é o último filtro antes de ir para o ar. Se for para o ar, não que a culpa seja sua, mas ela é sua também e com um grande grau de responsabilidade. Então, esse dia a dia do jornalismo hard news, com essa responsabilidade, isso eu consegui levar acho que 7, 8 anos desses 23 anos, mas aí começou a pesar. Não porque existissem erros no ar, mas porque para fazer isso acontecer com a menor possibilidade de erros, eu me dedicava muito, porque aí entra essa coisa do determinação que eu tenho. Essa determinação que eu tenho me fazia extrapolar. Eu não entendia que eu não precisava, quando eu não estava trabalhando, eu não precisava trabalhar. Eu entendia que tudo era um processo contínuo e que eu tinha que trabalhar muito para ter mais sucesso, digamos assim, ou conseguir uma melhor qualidade. E aí é que beirou o tóxico. Por quê? Porque o meu corpo estava me dizendo, olha, Carla, chega, você já fez demais, você não precisa fazer tudo isso, você vai se matar. E aí quando eu percebi que isso estava repercutindo no meu corpo, não era um burnout, não era nada disso, mas era eu não estava mais tão feliz como eu sempre fui. Aí aquela inquietação me falou, não, peraí, vamos pôr o pé no breque para ver o que a gente faz, para ver como a gente muda isso. E a vida foi me levando, é uma história muito interessante, mas a vida foi me tirando do jornalismo aos poucos e me dando outras oportunidades. E eu segui o flow, eu sou muito de seguir o que eu sinto no coração, sabe, assim. Foi por aí. E foi desde sempre, assim, porque às vezes é tão fácil a gente confundir a nossa identidade como ser humano com aquilo que a gente faz, né? E pelo jeito que você fala, você tem um certo desprendimento a isso. Você desde sempre entendeu que o jornalismo caiu no seu colo por questões de afinidades, mas talvez isso não definia quem você era.
necessariamente? Não, Você era muito mais do que isso? aí Não eu sei sou se... obrigada. Eu entendi. Mas assim, o jornalismo me definiu sim. Eu sou jornalismo 100%, amo o que eu fiz, e o que eu faço em relação ao jornalismo. Não tenho dúvida que foi a profissão que eu deveria ter escolhido. Não me arrependo de nada do que eu tinha feito. Não nesse sentido. Mas eu entendo você e ele se encaixou nessa fase da minha vida enquanto eu ser uma pessoa que segue o fluxo. Não que Maria vai com as outras, que segue o fluxo do que eu acho certo naquele momento e que o meu coração vibra. Eu sou muito de prestar atenção aos sinais, entendeu? Então, assim, essa parte da minha, eu não diria uma religiosidade, mas eu tenho essa outra parte da espiritualidade, que já mudou bastante. A Carla dos 20 anos não é a Carla dos 50, mas assim, eu costumo escutar essa parte. Então eu acho uma coisa, quando você está em sintonia com todo o universo, digamos assim, você se sente bem. Quando alguma coisa não está em sintonia, não está vibrando, não está ressoando, não está em harmonia, não tem equilíbrio, você sente que aquilo precisa ser mudado de alguma maneira. Então, a minha relação com o jornalismo, ela foi intensa e é o que eu gosto de fazer. Porém, chega uma hora que você tem que dizer assim, calma, se você continuar assim, não vai ser bom para você. Então, procure uma outra coisa que te dê prazer, uma outra coisa que te complemente neste momento da tua vida. Então, foi isso. Eu não deixei o jornalismo, mas ele ficou um pouquinho em segundo plano para eu descobrir coisas novas que me levaram com o flow, que me trouxeram para o que eu tenho hoje, que me fazem feliz, que me dão mais tempo para viver e que me dão mais tempo para exatamente repensar tudo que eu fiz e não me arrepender, mas entender melhor e seguir, entendeu? Tanto que eu não perdi o jornalismo 100% e nunca vou perder, porque eu continuo escrevendo, eu continuo dando pitaco. Eu fui para o Brasil e assim, mesmo ficando mais de 6 anos na Irlanda, eu fui para o Brasil e recebi 7 propostas de emprego em 4 meses em televisão, ou seja, eu tenho essa ligação com eles, eu tenho eles no WhatsApp, quando acontece alguma coisa, eu tenho essa conexão, às vezes eu fico sabendo antes de uma pessoa que está lá na redação, porque eu tenho as minhas fontes ainda, tanto tempo depois, eu cultivo isso. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa infeliz, que eu seja uma pessoa frustrada, que eu seja uma pessoa que não se encontrou. Pelo contrário, eu vivo o meu melhor momento, se você for levar nesse critério. Porque eu estou onde eu gostaria de estar, num certo sentido. Não gosto do frio da Irlanda, nunca gostei, essa parte me incomoda. Mas assim, as oportunidades que eu Nada vai tenho ser uma hoje me deixam... unanimidade, né? Não, não, não. Mas assim, eu tô feliz onde eu tô. Eu só, às vezes, tenho inquietações e busco mudar, mas não posso reclamar. Sim. E essa sintonia, essa questão que você de estar atento às coisas, a gente poderia chamar de maturidade também? Você acredita que foi uma pessoa que se amadureceu muito cedo ou não? Ou de fato é uma coisa mais um estilo de vida, tentando perceber as nuances da vida e não lutar contra coisas que a gente não consegue controlar? Como foi que você... Porque isso daí é uma qualidade muito grande. Às vezes ter que renunciar ou abrir mão temporariamente, que seja de alguma coisa que a gente ama, para se realinhar. Falando é fácil, mas boa parte das pessoas não conseguem. Então, como você acredita que a Carla tem esse perfil desde sempre? Ela desenvolveu isso? Como foi? Olha, agradeço a mãe da Carla, viu, nesse quesito. Porque assim, algumas pessoas vão me tacar pedra, assim, porque eu não sou uma pessoa que seja muito fã de astrologia, mas eu não deixo de acreditar em tudo um pouquinho, tá? Até que se prove o contrário. Então, assim, eu diria que a minha alma é geminiana. Por quê? Porque o geminiano é aquela coisa comunicativa, é aquela coisa que muda de ideia a cada 5 minutos, que tem desapego facilmente. Isso tem a ver com a minha personalidade e com a da minha mãe. Minha mãe é geminiana também e não é só por isso. Minha mãe, ela sempre quis uma vida leve, né? Ela sempre tentou ter uma vida leve. Então, assim, os meus pais me educaram para o mundo. Mudanças acontecem, são necessárias e você precisa saber lidar com elas. Desapegar não significa desistir. Significa deixar de lado por algum momento que você acredita que não é o momento certo para mexer com aquilo. Então, assim, juntou tudo isso com a minha personalidade, que já vim com ela. Então,
Eu nunca fui uma pessoa de desistir, eu nunca fui uma pessoa, mas eu também não insisto muito. Se eu percebo que não dá, não deu, acabou. Eu acho que essa coisa do desapegar, do mudar, do transformar, tem a ver com a espiritualidade, que eu acredito, e tem a ver com a minha personalidade. Eu descobri tantas pessoas diferentes, tantas coisas distintas no jornalismo, que assim, eu vi que não adianta você insistir muito em alguma coisa. E você não tem que ficar triste porque você vai deixar para trás outras. Não é desmerecendo essas outras que você deixa para trás, mas sim porque você entendeu que tudo na vida são ciclos. Existem começo, meios e fins. E quando você chega no fim, você nem pode insistir muito. Você insiste para ter certeza de que é um fim ou não. E se for um fim, eu sei que é difícil falar, é difícil fazer. Tanto que eu estou vivendo um ciclo que eu preciso terminar e tá difícil. Mas assim, eu tento enxergar que acabou. De alguma forma, acabou. Que virão outras pessoas, que virão outras oportunidades, que virão outros empregos, que virão outras viagens. Que não é porque você não vai fazer aquela viagem que você queria, que outras viagens não serão tão boas ou melhores que aquela. Entendeu? Então, eu sou muito fora da casinha nesse quesito, sou muito fora da casinha, porque em 15 dias eu consigo mudar de país, de cidade, de estado, de hemisfério, de continente. Só não mudei de planeta. Em 15 dias. Então, assim, não sou referência, mas posso vir a ser num grau menor, assim, olha, se ela foi, por que eu não posso ir? Por que para ela é menos difícil? É menos difícil, tá? Não é fácil. É menos difícil. Mas eu tento encarar o copo meio cheio. Sempre. Não, perfeito. Você, de uma certa forma, sempre será sua prioridade ou não? Eu já deixei de ser prioridade para viver a vida de outras pessoas por algum momento, mas eu não acho nem errado nem certo, porque é aquilo que eu falei, a gente não está no lugar das pessoas, a gente está na gente, então a gente sabe o que é melhor pra gente naquele momento. Só que uma coisa que eu aprendi com a vida, e aí entra a maturidade também, que você falou na outra questão, que é importante. Na maturidade, você muda de valores. Não que você não possa fazer isso antes, é que é mais difícil, você tá ligado em outras coisas, você não tá prestando atenção tanto nessa coisa do desacelerar. Quando você pensa em desacelerar, e não é morrer, viu? É viver mais intensamente, diga-se de passagem. Quando você pensa em desacelerar, vem coisas, você vê coisas que antes você não via. Então, é muito interessante você conseguir reformular a sua vida e tocar o barco. Veio uma metáfora que eu sempre gostei quando você disse que o desacelerar não é morrer, a gente vive mais assim, intenso e tal. É uma coisa que eu gosto de pensar. Normalmente, quando a pessoa ela compra um carro, ela pega para ir na padaria, ela vai de carro, vai no mercado, ela vai de carro. Então, é um trajeto que é feito muito rápido e ela não observa as coisas que estão ao redor dela. Ao contrário de quando você pega para fazer esse mesmo trajeto caminhando ou de bicicleta, num ritmo um pouco mais... Você começa a viver aquele ambiente de uma forma muito mais rica, ver coisas que você nunca tinha visto. E às vezes coisas que podem ter benefícios para você. Fala, nossa, aqui do lado tem um lugar que eu poderia passar aqui, mas eu nunca vi esse lugar, porque eu só estava com a minha cabeça focada lá no mercado, eu pegava o carro e não via a hora de chegar lá no mercado. E eu perdi toda essa possibilidade de coisas que tinha aqui ao meu redor, porque eu simplesmente não desacelerei. Eu não fui caminhando, eu não fui pedalando. Então eu gosto dessa metáfora, assim, tipo, de tentar levar a vida como um passeio de bicicleta, não como uma viagem de carro apressado para um destino específico. Eu ainda estou em fase de aprendizado, mas Basicamente isso. o que eu diria exatamente é não só desacelerar, mas prestar atenção no hoje, no momento. Porque se você se preocupa para o futuro ainda não existe. Se você se preocupa para o passado já existiu. Então, preocupe-se com o presente, que é o que você tem ali naquele momento, mas o preocupar não é no sentido de ocupar-se com antecedência, porque o preocupar é negativo. É você vivenciar o momento, viva o momento, sabe? Deu errado?
Ah, tudo bem, vai de novo. Não se culpe tanto, não se estresse tanto. E é difícil, viu, Henrique? Porque eu tô falando tudo isso, mas eu me estresso, eu me excedo, eu me culpo, não é? Não é fácil, não. É um aprendizado diário. Mas assim, se você levar em consideração que você não pode mudar as outras pessoas, você tem que procurar pessoas que ressoem com você, porque tem muito isso, né, nas relações amorosas, por exemplo. Você sempre acha que a outra pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, e eu mesma achei muito tempo da minha vida isso, mas muito tempo. E na verdade não. Você tem que procurar pessoas, isso serve para amizades, para outros tipos de relacionamento, que vibrem na mesma frequência, que ressoem na mesma energia, que queiram as mesmas coisas. Porque senão é aquela coisa, é o dente de laranja na cabeça de alho. Não adianta, ele vai encaixar, mas não é ali que ele tem que ficar, ele tem que procurar o lugar certo, entendeu? Exato. Faz sentido, sim. Ah, perfeito. E, Carla, eu lembro que a gente conversou uma vez, você falou que mesmo aqui na Irlanda, trabalhando como contadora, você também estava desenvolvendo o trabalho como ghostwriter. Como que é? Porque eu sempre ouvi sobre essa profissão, eu sempre tive até uma curiosidade de entender, mas no seu caso, de uma forma prática. Eu percebo que você é bem prática, então é fácil de entender o que você tem a explicar às vezes. Então me diz o que é ser ghostwriter. Você já fazia isso no Brasil na época de jornalismo? Isso de uma certa forma está conectado com o jornalismo ou não? Como que é isso para você atualmente? Vamos lá. Não, eu não fazia ghostwriter, eu não conhecia essa profissão. O ghostwriter surgiu na minha vida há pouco tempo, há menos de um ano. O que acontece? Eu estava no Brasil, porque eu não me considero assim, você fala, você mora na Irlanda. Eu falo que eu moro na Irlanda porque eu tenho um endereço mais permanente na Irlanda. Mas quem me conhece sabe que eu vou muito para o Brasil, fico 3, 4 meses, 5 meses. O ano passado eu passei 6 meses no Brasil. Então, assim, eu gosto do Brasil. Se eu pudesse, eu morava lá de novo. Estou tentando voltar. Então, assim, esse é o ponto 1. O ponto 2, o jornalismo. Eu amo jornalismo, eu nunca deixei ele de lado, como eu disse. Eu não trabalhava como ghostwriter, mas fazia assessoria para a Câmara de Comércio Brasil-Irlanda aqui. Então, assim, eu sempre trabalhei com ele, mesmo sendo contadora. E em relação a como é, o ghostwriter é aquela pessoa que escreve livros sem ser o autor, mas que deixe bem claro, eu vou falar da minha experiência. Eu não sei de maneira geral como funciona, eu só sei um pouquinho, então a minha experiência é a seguinte. Como ghostwriter, eu sou contratada para escrever livros para determinadas pessoas que buscam as empresas que trabalham com ghostwriters. Então, por exemplo, o Henrique, ele é um documentarista, ele queria falar sobre a experiência dele enquanto documentarista, falar da vida dele um pouco e entrar nos documentários que ele faz, por que ele faz, quais são, por que ele pensou nisso, e agora o podcast que ele está começando. Mas ele não tem tempo de escrever, apesar dele saber escrever, dele gostar de escrever, ele está sem tempo, porque ele tem família, ele tem filho, ele está mudando, ele tem trabalho longe, ele tem um monte de coisa para fazer. Então o Henrique vai até uma empresa de ghostwriter, aquela que a Carla trabalha, e ele contrata a Carla. E a Carla, o que é que vai fazer? A Carla, ela vai usar a técnica que o jornalismo deu, de escrita, a organização que ela aprendeu durante toda a vida dela, nos scripts de TV, nos cursos que ela fez, ela vai pôr isso em prática. Então, no meu caso, o conteúdo não é meu. Eu não escrevo em relação a conteúdo. Eu organizo conteúdos que me dão. Então, o Henrique me dá vários conteúdos, a gente marca, sei lá, depende de quantos capítulos, depende de um monte de coisa, mas vamos supor que sejam 11 capítulos. E que a gente tenha definido mais ou menos o que vai ser o sumário, capítulo a capítulo. Isso pode mudar, tá? Durante a execução. Mas a gente tem ali uma ideia de como será o livro do Henrique. Então, eu chego todo domingo, toda segunda, toda terça, sei lá, isso é combinado com o autor. E eu falei, Henrique, então vamos conversar, como a gente está fazendo aqui. Só que o Henrique vai me contar com mais detalhes o que ele quer naquele capítulo e as histórias que ele tem para dividir com os leitores. Então, eu vou pegar esse material gravado. Já existem hoje
aplicativos que transcrevem, graças a Deus, porque antes a gente tinha que transcrever tudo. E aí, com essas informações, fique bem claro também, a gente utiliza a inteligência artificial como ferramenta para ajudar a entender o processo, não para cópias, nem textos escritos, nem nada disso. Sou proibida pelo meu contrato de colocar qualquer coisa feita pela inteligência artificial, com multa, que é alta, tá? Mas assim, a inteligência artificial, ela me ajuda a pensar o todo e ela me ajuda a organizar. Só que não pensem que a inteligência artificial não te sabota também não, viu? Aí eu uso as técnicas de jornalismo para saber o que é fake, o que não é, quais são as fontes, quais não são, se ela está falando a verdade, se ela não está, esse tipo de coisa. E aí eu pego todo esse material das conversas, tudo organizado, e faço esse livro e entrego para o Henrique. Ele vai... Geralmente a gente trabalha capítulo a capítulo. Então eu faço um capítulo, mando para minha revisora, a revisora manda para o Henrique, e o Henrique fala, isso aqui eu gostei, não, isso aqui a Carla não entendeu direito, vamos refazer, não, tá perfeito, tá ótimo, vamos tocar para o segundo, e assim caminha a humanidade. Essa é a minha vida de ghostwriter, que eu continuo exercendo aqui na Irlanda. Estou fazendo um livro de medicina, inclusive. Quer dizer, eu não estou fazendo, eu estou organizando. E é interessante quando talvez até tire um pouco o peso da dúvida que eu tinha, você está organizando, porque minha pergunta seria assim, como você faz para encontrar tipo, a voz da pessoa que de fato é o especialista ali, né, do livro, o que detém a história, como você faz para encontrar o tom dele, para quando as pessoas lerem se identificar, não, esse é o Henrique, não foi a Carla. Como que é esse processo? O processo é o mesmo processo, Henrique, quando você vai, sei lá, quando você pensa em escrever um livro e criar um personagem, ou quando você vai narrar um documentário. Você tem que se colocar no lugar daquele que você escuta, que quer que narre o documentário de repente. Então, assim, eu teria que me colocar no seu lugar. E como é que eu faço isso? Aí as técnicas da profissão não são técnicas. Isso aí é um feeling que você já traz com você, né? É uma coisa que você incorpora. É quase uma mediunidade. Você tem que incorporar aquilo. É quase um ator. Você tem que incorporar o personagem. Você tem que reparar nos trejeitos, porque essas conversas são de vídeo. Então, assim, nos trejeitos, nas expressões, no tom da conversa, se ele é informal, se ele é formal, se ele tem gírias, se não tem, se brinca, se não brinca, se é analítico, se é metódico, se é extrovertido, se é tímido. E isso você também arranca nas conversas, né? Você descobre um pouco da personalidade da pessoa nas próprias conversas, no próprio posicionamento dela. E aí você tem que colocar tudo numa cartola, fazer lá a sua mandinga e rezar para dar certo. Basicamente é isso. Vamos falar assim, desde quando você começou no jornalismo, depois agora como ghostwriter, você sempre organiza a história dos outros, vamos dizer assim. No jornalismo, talvez um fato aconteceu, você organiza aquilo para transmitir para o público. Agora, como ghostwriter, você organiza a história de alguém para poder transmitir isso para o público. E você, em algum momento, teve desejo ou passou pela sua cabeça de organizar e contar suas próprias histórias? Sempre tive esse desejo de fazer livro, e tanto de prosa quanto poesia, né? Porque eu faço as duas coisas. Mas sim, você falou aí de organizar. Enquanto produtora de TV, a gente tem que organizar a pauta para o repórter, né? Que seriam as informações básicas do roteiro para ele desenvolver esse roteiro. Depois fui ser repórter. Enquanto repórter, você recebe essa pauta, você tem uma ideia do que você vai fazer, mas quem vai te dar todo o norte são os seus entrevistados e as informações que você encontra pelo caminho. Aí você tem que organizar isso também. Aí você vira editora. A editora vai pegar o texto do repórter já pronto e tem que transformar isso no sentido de melhorar se for possível, porque às vezes o repórter já é ótimo, ele já traz tudo mastigado, você basicamente só repassa e sabe se as informações ali estão ok, escuta os entrevistados, escolhe os trechos e manda a reportagem para o ar. Enquanto editora-chefe, mesma coisa, junta todo o trabalho de um monte de gente, lapida se for possível, se não for, você só aprova e manda bala.
E aí, como ghostwriter, você pega esse conteúdo e organiza, ou seja, eu estou sempre organizando. E eu sempre gostei de escrever, é uma das minhas paixões, senão não seria jornalista ou escritora, né? E como escritora, sim, pretendo escrever um ou mais livros, mas assim, eu acho que na minha vida eu sou muito grata por tudo, porque as coisas acontecem, eu acredito, não é numa ordem inversa, como eu diria assim, um roteiro de Pulp Fiction, não é. Graças a Deus, porque eu sou devagar para pegar esse tipo de roteiro. Então, a minha acontece na parte cronológica não invertida. Então, é mais fácil de eu enxergar. Quando eu chego hoje e vejo que eu tinha a ideia de escrever, tenho a ideia de escrever um livro, eu vejo quanto a vida foi, como é que fala, surpreendente comigo, me dando todos os mecanismos para fazer o livro, entendeu? Eu não precisei sentar e fazer ainda, mas quando eu sentar e fizer, não é que vai ser perfeito, mas a minha trajetória enquanto jornalista e ghostwriter já me deu muito gabarito para sentar e escrever, entendeu? Exato. O seu repertório ele vai estar muito rico, né? Fora que eu também não paro, né? Por exemplo, agora que eu tô escrevendo, eu assinei um negócio que eu nem sei se você sabe que tem, eu não sabia, da BBC Master, que é anual a assinatura, e você tem ali documentaristas, fotógrafos, jornalistas, gente que fala de bem-estar, você tem escritores que são aulas com eles, que você já está incluso no pacote. Você tem as aulas com eles e eles falam do modo do trabalho, dos métodos deles, cada um com o seu método, né? Para desenvolver livros, filmes, roteiros, fotografia, documentários, tudo. É muito interessante. Então, eu já fiz as aulas da Agatha Christie, que é uma das minhas escritoras favoritas. Eu estou fazendo agora com uma outra escritora, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, mas ela é famosa. Jojo Moyes, eu acho que é. Ela está fazendo, ela é britânica. E assim, eu estou me divertindo, porque juntam paixões, né? São paixões juntas ali, unidas no processo de estudo. Carla, que tipo de história você gostaria de escrever? Você gostaria de compartilhar e tipo, saber que as pessoas sabem que foi a Carla? Qual que é a história que você gostaria de contar? Tem A dois Carla, tipos autora de de um história. livro. Tem dois tipos de história que hoje eu gostaria de contar. Além do das poesias, né? O das poesias ele já está basicamente pronto, eu só tenho que criar vergonha na cara e publicar. Os de crônica, digamos assim, crônica não, né? Mas de texto, seriam. Um seria pro lado de romance mesmo. E o outro, essa pegada da Agatha Christie, do suspense, do crime, porque eu gosto bastante da parte mental, né? Acham que eu sou louca também, porque do jeito que eu gosto de filme, documentário, que fala de tiro, porrada e bomba, vão achar que eu vou sair matando alguém aí. Não, não vou, gente. Eu só sei os métodos, mas eu não utilizo. Nem pretendo, que fique bem claro. Que fique bem claro, não tem essa veia pro crime, é só na ficção. Se você lembrar alguma coisa e se você se sentir confortável, você poderia falar ou basicamente recitar alguma das suas poesias só para eu... Ou você não tem nenhuma na memória? Não, eu tenho aqui, eu tô com o computador aberto. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Eu não sei, vamos pegar uma que a gente tá falando de espiritualidade, não sei o que, né? Tem uma que chama Frequência, deixa eu ver se abre aqui. Olha aqui, ela chama Frequência. A vida vibra, é frequência, energia, e você me impulsa, reverbera, é magia. A mágica que desvenda mistérios, um caso mais do que sério. Uma lembrança importante nunca foi só um instante. É incentivo para que eu não desista. Me impulsiona para que eu resista. Cicatriza a ferida. Me traz esperança. É a minha criança, é meu norte. Faz com que eu me sinta segura. Você me cura. Me afaga, me alenta, me abraça, me esquenta, me aquece a alma, me traz calma em todo o caminho. É semente, é flor que colore o meu mundo. Meu respirar mais profundo é mais do que eu desejei. Pronto, tá aí uma. Chama Frequência e Muito é bom. inédita.
Muito bom. Não, eu incentivo você a publicar, porque Ah, é bem bacana isso. pois é. Quem sabe um E se dia. você fosse publicar, teria que ser aqui no Brasil. Você nunca teve essa questão, eu vou tentar publicar algo em inglês, já que eu estou na Irlanda, ou não? Você tem vontade de publicar na Olha língua aí, Henrique, portuguesa? Como você que é tocou isso? num ponto interessante. Não, eu faço coisinha em espanhol, inglês e português, mas não é isso. Eu já fiz as minhas poesias em inglês, foram expostas no IMA, no museu aqui, eu esqueci, de arte contemporânea, no Museu de Arte Contemporânea, eu acho, ou moderna, não sei, não lembro agora. Aqui em Dublin, em 2022, quando eu estava no Brasil, com um grupo de artistas aqui de Dublin também, brasileiros que moram na Irlanda. A gente fez tipo um coletivo e a gente fez esculturas, poesias, fez um varal lá numa tenda lá fora do museu, foi bem interessante. Que legal. Então, para você isso já, de uma certa forma, já dá para dar um check. Não, eu já fiz algo em inglês, já publiquei de uma certa forma. Então não é uma coisa que você, talvez um dia eu poderia ter essa experiência. Você já Então, eu considera já isso algo tive, eu feito, consegui. talvez? Já consegui, mas assim, claro que eu posso começar a ser ghostwriter, escrevendo em inglês, esse tipo de coisa, ainda almejo, né? Mas as poesias em si, publicação mesmo, seria no Brasil, porque o português é meu forte, né? É a língua materna, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho maior facilidade em me expressar, mesmo porque aí eu vou puxar a sardinha para a língua portuguesa. Ela tem muitas palavras que outras línguas não têm, e a gente, não sendo nativo de outras línguas, nunca vai conseguir se expressar no mesmo grau do que a nossa língua nativa, né? Isso era a mesma questão do podcast, que tem tantas pessoas que eu tenho vontade de conversar que é nativa no inglês, mas para mim, nesse momento, o fato de poder me expressar em português, estando distante do meu país de origem, é como se fosse um colo, um conforto. Então eu me sinto muito mais à vontade, sabe? Então meio que dá para entender. Apesar de ter também talvez um desejo ou querer experimentar no inglês em algum momento. Eu acho que assim, vai chegar um tempo em que isso vai te satisfazer. Então você muda do português para o inglês porque você se acha confortável para falar em inglês. E não significa que você não seja hoje, mas é o momento em que você vai se sentir mais confortável para fazer. Mas realmente essa ligação que a gente tem com o Brasil, com a nossa língua, com os nossos costumes, com a nossa tradição, faz com que a gente mantenha vivo isso dentro da gente, né? Mesmo morando fora há tanto tempo. Eu acho importante também, mas admiro e incentivo você a fazer um podcast em inglês. Aliás, está lançado o desafio, não disse quando você se achar confortável, se achar confortável algum dia. Sim, não, de fato, isso é algo que eu tenho desejo e talvez eu já até conseguiria fazer, mas a prioridade, eu percebi que a minha prioridade era começar no português pelo meu contexto atual, assim. Eu senti, quando eu saí do Brasil, eu quis me conectar tanto com a cultura local do país que eu estava indo, tanto é que agora eu mudei para o interior e eu quero tentar me conectar, criar um senso de comunidade morando no interior, e eu percebi que eu me distanciei muito da minha própria cultura, das minhas próprias raízes, e eu fiquei meio que no limbo, porque eu não estou 100% conectado com a cultura do local que eu vivo, e também não me sinto mais conectado 100% com o lugar de onde eu vim. E aí eu falei, não, eu preciso fazer esse podcast em português para poder preencher esse espaço que eu estou sentindo falta, que é da onde eu vim, das minhas raízes, conversar com pessoas que vieram do mesmo lugar que eu vim, sabe? Então isso foi a Entendi. prioridade. Eu já estou um pouquinho diferente, porque assim, eu nunca larguei o Brasil, mesmo estando na Irlanda há algum tempo. Eu sempre morei com brasileiros. Talvez isso é uma forma sábia. Não, e não é, porque assim, tem o lado bom.
você está sempre com gente, pode te apoiar, você está exercitando a sua língua muito mais do que o inglês. Por outro lado, hoje eu vejo que eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito o que você fez. De repente ter tido mais contato com pessoas do idioma nativo, de repente ter me empenhado mais em fazer isso, ter me mudado para o interior para me dar uma melhor oportunidade em relação às pessoas serem mais próximas, conversarem mais umas com as outras. Então, assim, me falta esse lado aí. Eu ainda vou me enfiar no interior ou em algum lugar mais comunitário, assim, para viver essa experiência. Mas não me arrependo também de ter não largado o Brasil ali e estar sempre lá também, né? Tem essa. Claro, sim. E, Carla, vamos caminhando para os finalmente, mas ainda não é o final. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, baseada todo nesse background seu da Carla escritora, jornalista, da Carla que trabalha com contabilidade, trazendo para a vida prática, não relacionada ao trabalho, mas para a vida mesmo, nas decisões, enfim, na forma de viver. O que você acredita? Se isso aconteceu, também não tem problema, talvez não aconteceu, mas o que você acredita que talvez o jornalismo te ensinou, ele te ensinou algo para a vida prática, e a contabilidade também, você consegue trazer algo que você aprendeu na contabilidade para sua vida prática? Eu acho que o Não jornalismo sei se ficou claro. trouxe. Ficou. O jornalismo trouxe a percepção de vários mundos, abriu a minha consciência no sentido de entender o outro melhor, porque eu me vi em muitas realidades diferentes, em vários momentos. O jornalismo me deu o imediatismo, o se vira nos 30, o saber fazer ao vivo, não no sentido de fazer bem ou ruim, mas de se ter que se virar. O jornal vai entrar, não tem microfone, não tem isso, não tem aquilo, se vira, vai entrar, ninguém vai esperar para entrar o jornal, você que se vire aí. Nesse sentido, me deu o saber mudar tudo num curto espaço de tempo, me adaptar. Nesse sentido da adaptação, da mudança, o jornalismo me deu. Mas, ao mesmo tempo, a contabilidade me deu o respiro, né? O respirar que eu estava precisando, o saber fazer as coisas com mais calma, com mais foco, porque quando eu estou mexendo numa tabela, não que eu não tenha foco no jornalismo, claro que eu tenho, senão eu não conseguiria fazer uma passagem, que é a parte que o repórter aparece, na frente de, sei lá, 5.000 pessoas num estádio de futebol. Tem que fazer. Então, a gente tem concentração, tem foco. Mas é um foco diferente de você olhar uma tabela e achar o erro ali, entendeu? Você está mais concentrado, mais silêncio. A contabilidade me ensinou a trabalhar em silêncio, que é uma coisa que o desacelerar pede. E por incrível que pareça, eu estou numa fase em que estar em silêncio, antes eu achava assim, não, mas o ócio não provoca nada, o ócio é negativo, não é. Quando você está em silêncio, quando você escuta não só o seu corpo, mas você escuta os ruídos externos, você escuta a sua consciência, você entende que é uma coisa muito maior, que está interligada, que todo mundo está conectado e que o fazer nada te traz um monte de coisa boa, não só para a sua saúde, mas para suas ideias, para o seu despertar de consciência. Eu acho que eu estou numa fase muito disso, sabe? De introspecção, mas no lado bom. Não é a introspecção depressiva. É a introspecção da descoberta, a introspecção das respostas, a introspecção. Então, assim, o jornalismo me deu a correria, a pauleira, o se vira nos 30, que seria assim, como você vive nesse mundo globalizado, vai. Onde você tem milhares de informações, você tem que filtrar, você tem que entender, você tem que fazer, você tem que virar, você tem que ser. Mas a contabilidade me deu o equilíbrio. Veja exatamente o que você quer para a sua vida, trabalhe com calma, porque você vai achar os erros. E a partir dos erros, você vai achar os acertos também. Acho que é isso. Carla, vamos pensar assim, toda a sua trajetória até aqui, você escreveu ela como...
Me desculpa se eu não souber os termos técnicos, tá? Mas como se fosse uma matéria. Eu coloquei isso no jornal, ou isso daqui vai ser uma pauta que eu vou comunicar isso para o público. Qual seria a headline, assim? Qual é o título, a cabeça ali dessa reportagem, dessa matéria? Qual nome você daria para isso, para sua história até aqui? Permita-se ser. Acho que você tem que ser. O estar é fácil. Você pode estar aqui, estar lá, colar, mas não necessariamente você é. Então, você se encontrar, você se entender, você entender o outro, você não se anular, você se valorizar, não a ponto de ego, não é nada disso que eu estou falando. É a ponto de entender o seu lugar no mundo, em todos os sentidos. Quem você é, por que você veio, assim, buscar isso, né? A gente não vai entender nunca 100%, mas a gente está sempre atrás dessas respostas. E acho que assim, se cobrar menos, permita-se ser, permita-se viver, seria. E eu, em vez de uma matéria, eu colocaria que a minha vida é um livro, porque cada dia é uma página em branco que eu tenho que preencher, e eu tento preencher da melhor forma para que o leitor goste e ele tenha um fim que vá me trazer muita felicidade, né? Porque o final é sempre, ou pelo menos quase sempre, não é que ele tem que ser feliz, mas se ele for feliz, é melhor.